Paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmãos? Estamos felizes em estarmos aqui na casa do Senhor, tanto aqueles que estão presencialmente, como certamente aqueles que estão acompanhando, participando nos seus lares. Meus queridos, nada acontece por acaso. Quando aqui chegamos nessa noite, fomos avisados que teve um apagão e que já estava assim perdurando. Aí eu pensei, me veio logo em minha mente que, vejam só, pode faltar tudo. A energia que vem das usinas, mas não podemos nos ausentar, não podemos deixar de lado, não pode faltar na nossa vida, é a energia que vem do Senhor, o poder que vem de Cristo Jesus. E eu fiquei imaginando o que seria. Aliás, não seria, né? Não teríamos culto devido à luz que é gerada. Mas, se vocês prestaram bem atenção a todo o louvor, mas principalmente a esse último cântico aqui, o que nós precisamos, irmãos, cada vez mais é da luz de Cristo Jesus na nossa vida. Amém? Muitas vezes achamos que não estamos influenciando, mas estamos sim, irmãos. E eu, nessa noite, eu quero falar, não estava aqui no meu esboço, é sempre aquelas ilustrações que tem, né? Que vem, devido a isso, foi a surpresa que eu tive, mas graças a Deus chegou a luz, e muito mais do que essa luz, nós temos a luz de Cristo Jesus. E aqueles que puderem ficar de pé para acompanhar a leitura da palavra do Senhor, o tema que o Senhor nos deu é vida pelo Espírito. Romanos capítulo 12, versículos 11 a 14. E eu quero de antemão dizer, irmãos, só há uma forma de vivermos a vida cristã, pelo Espírito de Deus. Não há outra forma, outra fórmula. Romanos 12, versículos 1 até o 14. Todos encontraram? Amém, irmãos? Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Partilhai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Até aqui, vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer mais uma oração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai eterno, ó Deus, o que nós precisamos é da luz, aquela luz que ilumina, Senhor, em meio às trevas, a luz do Teu Santo Espírito que esclarece, que nos descortina as sagradas Escrituras, Senhor. Não queremos e nem precisamos da eloquência humana, da sabedoria humana, mas da sabedoria, Senhor, que vem do Teu Santo Espírito. Guarda, livra-nos de todo mal, Senhor. E como já foi dito, este culto também já é em ações de graças pelo livramento que Tu tens concedido, meu Pai. E que outros Tu conceda, porque Tu és um Deus que salva, que liberta, que livra o Teu povo no momento das nossas angústias mais profundas e dos nossos apertos, Senhor. Ó Deus, fica com cada família aqui representada, aqueles que não puderam estar conosco e que neste momento que o Teu Espírito Santo, Senhor, ó Deus, eu quero tão somente ser, ó Deus, o canal para que o Teu Espírito Santo comunique a Tua palavra a esta amada igreja. E que é assim que nós oramos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Poder assentar, meus amados. Cada dia, cada vez mais, ao contrário de outras literaturas, você lê um bom livro, 2 vezes, 3 vezes, 4. Eu já soube de pessoas que leram bons livros, bons e edificantes livros, várias vezes, 10, 12 vezes, mas chega um tempo que ele vai ficar ali na estante,
não é? Vai ficar um tempo ali no seu devido lugar, você vai emprestar, vai dar, vai ficar ali, vai ter o seu valor, o conteúdo que ficou no seu coração. Mas a palavra de Deus, diferente de todo e qualquer livro, até mesmo, vejam só, pela titulação, pela nomenclatura que usamos, porque é verdade, a palavra de Deus é verdade, irmãos. É um livro totalmente diferenciado. Nós podemos ler, assim como João Wesley, dizem que ele, enquanto ia para as suas pregações, um homem que se viu muito a Deus, e ele lia do que você imaginar. Ele era um homem que tinha um conhecimento muito vasto, uma erudição muito grande, mas ele não abria mão de que a Bíblia fosse o seu livro. Ele lia, naquela época, século XVIII, sobre biologia, medicina e tantas outras coisas, ia no cavalo ali, caminhando e lendo, um homem que foi dito sobre ele. Ele era um homem, mas da palavra. Todos os livros certamente tiveram influência sobre ele, mas nenhum como a palavra do Senhor. E sempre, irmãos, que estamos na casa de Deus, lugar separado para servirmos ao nosso Senhor, em espírito e em verdade. E o tema que o Senhor nos propôs foi esse: vida pelo Espírito. E sempre que eu recebo a mensagem, após estudar, após orar, eu começo a fazer perguntas, questionamentos, com certeza. Veja, irmãos, porque alguns estão vivendo a vida ainda na lei. E não é nem na lei de Deus, é mais na lei dos homens. Faça isso, ou deixe de fazer aquilo, ou faça dessa forma. Mas a vida pelo Espírito, a vida no Espírito, o cristianismo na sua essência, não está preso às questões humanas. O Espírito Santo, irmãos, ele tem toda a liberdade, e deve ter sempre, para agir em nós e por meio de nós. E aqui nós encontramos, eu poderia dizer também, que o que nós vamos ver a partir de agora, eu vou procurar ser sempre, sintético, ou seja, sintetizar a mensagem, não alongarmos demais. Mas tem coisas que nós temos que falar. Seria um belo de um cartão postal, porque não sei se você pensou nisso, mas onde você for, onde você foi ontem, antes de ontem, agora, amanhã, você vai levar uma mensagem. Eu, pastor, vou levar uma mensagem, mas eu não falei nada, mas você é uma testemunha de Cristo Jesus. Então você, não importa, mesmo no seu trabalho, no seu estudo, na universidade, no colégio, onde você estiver, você vai estar levando uma mensagem. Pode ter certeza disso. E nós, meus irmãos, vamos ver, por exemplo, que ser cristão é um desafio diário. Nós estamos, como Paulo disse, não que eu tenha chegado à perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para aquelas que estão diante de mim. Mas ser cristão, irmãos, quem disser que é fácil, não é fácil. Dar a face àquele que te fere é fácil? De forma alguma. Suportar afrontas é fácil? Não é, irmãos. A nossa primeira reação qual é? É de revidar de acordo com aquilo que nós recebemos. Não é verdade? Pois bem, mas ser cristão, irmãos, eu começo dizendo, é um desafio diário. Lutas, provações e provocações nós vamos passar, mas nós temos a assistência do Espírito Santo. E existe, irmãos, e é isso que vamos ver, um termômetro, isso mesmo, espiritual, para aferição, para conferir, para examinar se nós estamos andando segundo o desejo do Senhor. Vejamos aqui no próprio texto. No versículo 11, tem duas coisas. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito,
servindo ao Senhor. Irmãos, muitas coisas são importantes, com certeza, mas tem coisas que são mais do que importantes, que são essenciais, que são a nossa própria vida. E servir, priorizar o servir a Cristo deve estar no patamar maior, mais alto, em primeiríssimo lugar das nossas prioridades na nossa vida. Então, veja só, haverá momentos em que vamos ficar um pouco cabisbaixo, um pouco desanimados, com certeza, mas isso não deve fazer com que o cristão deixe de servir a Cristo. Porque se nós, irmãos, formos olhar para nós, para o semelhante, para o próximo, para quem quer que seja, imagine aí o cristão que você julga mais espiritual possível, mas ele tem falhas, ele erra e ele peca. Então, muitas pessoas deixam arrefecer o seu zelo, o seu amor para com Cristo, o seu trabalho. Quando Paulo, certa vez, disse que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Vocês terem saído dos seus lares, estarem aqui nessa noite, não é em vão, irmãos. Vocês não estão aqui por minha causa, nem por causa de quem quer que seja. Vocês estão aqui para glorificar aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, daquele que deu sua vida por nós. É por este que nós estamos aqui. Amém, meus queridos? Então vejam só o convite. Sejamos de grande fervor espiritual. Como é bom, irmãos, porque sempre haverá no nosso meio uns que estão realmente mais fervorosos e outros, como eu disse, por uma contingência que aconteceu. Você vai falar com aquele irmão, irmão, como é que está a tua vida, como é que você está? E o irmão não vai estar tão bem assim. Então é nesse momento que o seu fervor espiritual, porque o fervor espiritual, o zelo, irmãos, é contagiante. O zelo é contagiante. Eu dizia há alguns dias, numa conversa informal, que vejam bem, Jesus, que tudo podia fazer, mas ele escolheu para si 12 pessoas para que estivessem ali, e depois escolheu mais 70 e delegou sobre eles e para eles, que eles fizessem a obra, e o Senhor delegou para a igreja, que somos nós, que façamos a obra, irmãos. Nós, o último capítulo da história da igreja não foi fechado, vai ser fechado e nós vamos fazer parte, se Deus assim o permitir. Então, como está? Me permita fazer esta pergunta: como está o seu zelo? Aqui diz: não seja vagaroso no cuidado, mas seja fervoroso no espírito. Um espírito esperançoso, alegre, irmãos, um espírito grato, porque quantas e quantas vezes, nas provações, em tantas coisas que nós vamos passar por essa luta, seremos tentados a olharmos mais para o Egito, onde éramos escravos, do que olharmos para a glória. Como diz aquele hino, conta quantas bênçãos, conta quantas são, né? Mas na hora da luta, irmãos, o inferno sim. Olha aí a luta que você está passando. E alguns acham que Deus os abandonou. E eu tenho algo para dizer também, irmãos. Deus jamais nos abandonará. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Então sejamos, irmãos, sejamos pessoas realmente prontificadas totalmente para executarmos, para fazermos com fervor, no espírito, um animando ao outro, a obra do Senhor. Não tem coisa, irmãos, que mate mais a vida do que uma igreja fria. E olha, quando eu falo igreja fria, não estou aqui
aludindo à questão de pentecostalismo, não. Mas a igreja fria é aquela que, se tiver culto, está bom, se não tiver, está bom também, e tanto faz como tanto fez. Você escuta a palavra, volta do mesmo jeito, mas esta palavra, como disse Paulo, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, irmãos. Esta palavra tem poder. Nós precisamos, sim, de pastores cada vez mais que creiam na palavra de Deus como ela é, mas também de ovelhas que creiam, que ouçam a palavra como ela é, a palavra poderosa, a palavra que salva, que cura, que liberta. Eu, quando olho para o meu modelo de igreja, sabe qual é? A igreja de Atos, a igreja que até hoje foi a igreja mais perseguida, mais espezinhada, mais humilhada, mais confrontada, mas estavam sempre ali, fervorosos no Espírito, irmãos. É isso que nós precisamos. E ao que tudo indica, irmãos, pelos tempos que já estamos vendo, sendo pré-anunciados, vamos precisar de crentes fervorosos, zelosos, que pegue o seu irmão que está fraco e diga: ei, irmão, você está fraco, mas vamos, 1 mais 1 são 2, eu vou te ajudar, e vamos juntos, e vamos atravessar esse Jordão, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Então, irmãos, como está o seu fervor? Como está a tua vida diante de Deus? Você tem zelo para com a obra? É a obra do Senhor, irmãos. É a obra de Deus. Não falo do ativismo religioso, mas é a obra, é a alegria de dizer: oh meu Deus, que coisa maravilhosa. Como é bom quando um cristão diz assim: rapaz, já é domingo, tomara que chegue logo o outro domingo, e que chegue o culto de doutrina, e que chegue o estudo bíblico, porque eu quero mais, como está escrito no Salmo: abre bem a tua boca e eu a encherei. Meus irmãos, Jesus deu uma promessa, ele disse: aqueles que crerem em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! O que é que faz com que essa luz esteja aqui hoje, irmãos? São as hidrelétricas. Interessante, né? A gente não pode misturar água com eletricidade, que dá choque, mas são as hidrelétricas que trazem energia. Mas, independente dessa energia, irmãos, dessa força, nós temos aquele que é maior do que todas as coisas, aquele que tem todo o poder e que pode transformar o nosso pranto, que pode tirar a nossa frieza, a nossa apatia espiritual e fazer cada vez mais com que tenhamos zelo e fervor para com a obra de Deus. Versículo 12. Outro ingrediente, pense nisso, porque alimento, a palavra não é alimento, não é o pão que alimenta. Segundo ingrediente: alegrai-vos na esperança. Meus irmãos, nós sabemos que a esperança é um produto muito raro hoje em dia, né? Uma vez eu escutava um pastor, que ele contando um determinado caso, e foi visitar um irmão que estava muito desanimado, mas estava passando por aquele tipo que vem uma luta atrás da outra. Sabe quando vem tudo no atacado? É saúde, é desemprego, é tudo do mundo. E ele foi lá visitar o irmão que estava precisando do apoio espiritual. Aí chegou lá, disse: meu irmão, tenha esperança. Não dizem, aí o pastor falou isso no púlpito, um pastor presbiteriano. Aí disse: não dizem, irmão, não está escrito, mas dizem que a esperança é a última que morre. Aí o irmão disse: é, pastor, mas morre. Quer dizer, é a última que morre, mas morre. Ele estava tão assim que ele não pôde perceber o desafio que o pastor estava fazendo era para ter esperança bíblica. Porque, irmãos, a palavra do Senhor diz: maldito o homem que confia no homem. É nesse aspecto, quando nós pomos a nossa esperança. Agora, pois, permanece o quê? A fé, a esperança e o amor. Mas tem pessoas que colocam tudo no homem. Olha, eu quero te dizer, irmãos, tudo e todos podem nos desamparar. O melhor dos casamentos pode desabar. É a realidade. Que todo pastor acho que já viu casais em conflitos terríveis, infelizmente. Mas o amor de Cristo,
A esperança que o Senhor nos concede, irmãos, essa jamais irá findar. Agora, basta que estejamos com a visão correta, que estejamos olhando. Não é aquele flerte que você faz, não, mas é com a visão fixa, olhando, como diz, para Jesus, autor e consumador da fé. Então, a nossa alegria, irmãos, muitos estão aí, acompanhando a questão do evento da Copa do Mundo, mas se o Brasil ganhar, ganhou, mas se o Brasil perder, nós vamos ficar cabisbaixo, entristecidos, talvez por uma questão de patriotismo, com certeza. Mas tem gente que cai prostrado. Tem gente que cai prostrado. Na igreja que eu pastoreava, lá em Mamanguape, tinha um irmão que foi esportista, foi jogador profissional. Eu falo isso porque tenho liberdade e ele não estaria reprovando de forma alguma. Aí, logo após aquela Copa, a famosa Copa dos 7-1, não foi? Foi tanto gol que a gente perdeu a conta. 7-1 contra a Alemanha, que ainda hoje está meio assim. Aí ele chegou, aí eu cheguei para o culto lá, Aí disse, pastor, 3 noites que eu estou sem dormir. Eu disse, pesadelo? Não, estou perturbado. Ele que foi um atleta que jogou no Botafogo, jogou em vários clubes, ficou perturbado. Eu digo, meu irmão, aí lá vou eu ter que aconselhar, dizer, tenha esperança em Deus. O Brasil tinha perdido de 7-1, e se não me engano, depois perdemos de mais 3-0, foi uma coisa assim, foi da Holanda. Eu sei que foi um desastre total, esportivo, mas não foi um desastre para a minha vida continuou, e a nossa vida continua, irmãos. Então a nossa esperança deve estar posta no Senhor. Por isso diz, alegrai-vos na esperança, e é bom que se diga, a esperança que a igreja primitiva tinha não era nas coisas desse mundo, irmãos, mas na glória de Deus, na nova Jerusalém, na vida nova, no corpo glorificado, no fim das mortes, porque não haverá mais morte, no fim das enfermidades, porque ninguém mais irá adoecer, porque a mortalidade será vencida totalmente. Essa era a esperança da igreja. Mas qual a esperança de muitos hoje? É em coisas daqui da terra. E Paulo dizia, se a nossa esperança é apenas aqui, somos os mais miseráveis de todos os homens. É por isso que eu recrimino muito, quando chegam pessoas e dizem, olha, pastor, é Deus no céu e fulano na terra. Não, irmãos, é Deus no céu, na terra, em todo canto. Eu vi uma jornalista essa semana, ela dizendo uma coisa, olha, ela desabafando, Carla Secato. Olha aqui a questão da esperança. Ela disse, olha, se eu pudesse dar um conselho, eu daria assim, não espere em ninguém, porque de onde você mais espera é que vem as decepções, e essas são as que mais duram e dói. Não é verdade, irmãos? É verdade mesmo, irmãos. Jesus estava com 12 pessoas. Um foi o traidor, o outro foi o covarde. Quando Jesus, irmão, chegou no seu momento crucial, quantos? Quem estava ao lado do Senhor? Alguém sabe? Ninguém. Ficaram de longe, E Pedro, quando foi ali, viram que ele era e disseram, ele é um deles, ele estava ali. Não, nem conheço essa pessoa. Está vendo aí, meus irmãos? Então essa jornalista disse uma coisa que é verdade. Eu não estou aqui lançando a desconfiança, não é isso não, irmãos, mas eu estou lançando ao contrário, que a nossa esperança em tudo e por tudo seja na pessoa de Deus. Se você vai passar por uma cirurgia, ou se já passou, você sabe tanto o que eu quero dizer. A sua esperança é que Deus use a instrumentalidade humana, porque Deus usa os médicos e a medicina. Amém, irmãos? Se você vai construir uma casa muito bonita, aí contratou arquiteto, engenheiro, mestre de obra, tudo, mas a sua esperança é que quem vai sustentar esta casa, a sua casa, é Deus e não o homem. Amém, irmãos? Nem todo o aparato dos Estados Unidos, irmãos, aparato bélico, pôde evitar aquele atentado às Torres Gêmeas. Pôde? Pôde não. E aí? Os pilotos altamente preparados, mas não puderam fazer nada.
O homem, irmãos, o que ele pode fazer é limitado. Mas quando a nossa esperança está no Senhor, nós temos alegria. Como diz aquele hino, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia. E esse tempo de temor, irmãos, nós vamos precisar renovar as nossas esperanças nas Escrituras, nas promessas da palavra do Senhor. O segundo ingrediente é esse: alegrai-vos na esperança. E diz também, porque eu estou aqui sintetizando, sede pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Já adiantei um pouco aqui, porque é isso, irmãos, não há o que florear, não há o que enfeitar. Nós temos que seguir o que diz a palavra de Deus para passarmos pelos vales, pelos pântanos da vida, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E quantas vezes você já andou pelo vale? Vales sombrios, mas Deus estava com você. Aleluia. Então, irmãos, tenha alegria. Tenha alegria espiritual e alegre com a tua alegria outras pessoas que estão precisando, porque o mundo está doente, irmãos. O Brasil está doente. Talvez na pior fase de sua história, o Brasil está doente, está precisando de pessoas fervorosas, que sirvam a Deus e que tenham verdadeira esperança para passar, esperança em Cristo Jesus. Vamos lá, meu irmão? Versículo 12, né? Eu acabei de falar, paciente na tribulação. Eu lutei e ainda luto sobre essa questão, eu creio que é uma coisa que todo cristão luta, né? Quando a gente está na tribulação, a gente ora, Senhor, que isso passe logo, mas às vezes é uma semana, um mês, 2 meses, mas a prova, a luta, os apertos que vêm, irmãos. Mas olha, mas tudo isso é pedagógico. Pode parecer muito clichê, muito simplista, mas não é. Toda tribulação, irmãos, produz um eterno peso de glória para a igreja de Cristo Jesus. Eu não peço tribulação. E digo mais, nunca faça essa oração, Senhor, mande, porque a tribulação é uma coisa que vem de uma maneira ou de outra. Mas a igreja de Atos, mais uma vez eu quero citar, quando os apóstolos estavam ali sendo encarcerados, sendo perseguidos por amor a Cristo, pregando a palavra, a igreja orou e aquele lugar tremeu do poder e da glória de Deus. Não foi um tsunami, não foi um terremoto comum, foi o poder de Deus, foi o estrondar da voz de Deus dizendo, eu estou aqui com vocês, aleluia. E Deus está conosco, irmãos. Às vezes nós tememos mais ao homem, respeitar é uma coisa, mas temer não. Temos que respeitar, mas nunca ter medo de um homem que é mortal igual a qualquer um de nós, irmãos. Então, vejam só, no versículo 12 diz, paciência na tribulação. Pode ser, irmãos, na área física, na área financeira, em qualquer perspectiva da sua vida, mas tenha paciência. Esperei com paciência em quê? No Senhor. Não é no presidente, não é no político, não é nem no pastor. Esperei com paciência no Senhor. Ah, que coisa linda. Quantas vezes eu já li e torno a ler quando me encontro numa necessidade ali e para o meu alimento espiritual, porque nós precisamos, irmãos, realimentarmos a cada dia a nossa alma com essa nutrição saudável que se chama Palavra de Deus. Está passando por tribulação, irmãos. O Brasil todo está e nós estamos. Vamos nos servir da palavra de Deus. Vamos ter paciência, porque a última palavra em tudo e para tudo vem de Deus e não vem da terra, não vem do homem, porque Deus é quem sabe o que faz. Aleluia. Perseverantes na oração. Ah, pastor, mas eu já tenho orado tanto que eu acredito que Deus não quer mais. Mas por que você ora então? O chamado apóstolo da fé, o missionário pastor George Miller, e ele teve esse título, apóstolo da fé,
porque ele orava com persistência até que Deus abrisse os céus e as coisas acontecessem. Os orfanatos que ele abriu, o orfanato que ele abriu, ficou, irmãos, de pé até depois da morte dele, continuou. Havia dia que não tinha um pingo, não tinha nada de alimento. Certa feita ele estava à mesa, com aqueles órfãos, com todo, imagine, muita gente para ser alimentado. E aqueles que serviam, que estavam com ele naquele ministério, disseram: Senhor Miller, o que é que nós vamos alimentar? O que é que a gente vai botar? Não tem nada, não tem pão, não tem leite para as crianças. Aleluia, o Senhor proverá. Vamos orar. Colocaram todas as crianças na mesa e nada de alimento. Ele: vamos orar. Começou a orar. Não deu muito tempo, irmãos. Alguém bate a porta. Alguém bate a porta. Alguém vai dizer coincidência. Sabe o que foi? Um entregador de leite. Houve um problema, e você já imagina que esse problema foi criado pelo Senhor, e que o leite não chegaria a tempo ao outro destino. Aí ocorreu à mente do entregador que aquele leite deveria, e aquele alimento, se não me falha a memória, tinha leite e pão, deveria ser entregue no orfanato, para que não se estragasse. Está vendo aí, meus irmãos? Esse é o Deus a quem nós servimos. E as crianças tomaram leite, se alimentaram. Porque se nós formos olhar, irmãos, nós vivemos pela fé. E o que é viver pela fé? A alma tem bens para muitos anos? Não. Porque até aposentados são saculejados muitas vezes, não é verdade? Vem o governo, um tira uma coisa, outro coloca outra e começa a mudar. Nenhum aposentado pode confiar na sua aposentadoria 100%, mas tem que confiar na provisão de Deus, meus irmãos. E orar, interceder, porque Deus é Deus, Deus não muda, o povo é que muda, mas Deus não muda jamais. Para finalizarmos aqui, irmãos, versículos 13. Nós devemos ser participantes nas necessidades, ou seja, e praticarmos a hospitalidade. Tudo isso faz parte dessa receita abençoada. Ninguém tem tão pouco que não possa dar. E ninguém tem tanto que não possa ou que não vá precisar. Às vezes você diz: mas rapaz, fulano vive tão bem, não tem mais, precisa do calor, do abraço, de você olhar para aquela pessoa e dizer: olha, Jesus Cristo me mandou aqui, Jesus Cristo tem uma palavra para você. Porque às vezes nós achamos, né, irmãos, que uma pessoa quando tem tudo, em termos materiais, aí é que não tem nada. Muitas vezes. Eu já aconselhei muitas pessoas dessa sociedade aqui, que, financeiramente falando, numa situação para lá de boa. Mas a esposa chorou na minha frente e disse: pastor, nós somos miseráveis, não temos paz, não temos sossego, todo mundo empregado, minhas filhas empregadas, meu marido. Aí começou a dizer da situação financeira que era tão boa, mas a situação familiar totalmente destroçada. Olha aí, irmãos, então ninguém tem tanto. Pode ter ouro, mas não tem aquele que é dono do ouro e da prata. Então não adianta nada, meus irmãos. Então nós devemos praticar isso que está escrito. Seja com o pobre ou com o rico. Partilhai com os santos, versículo 13, nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Aqui, meu irmão, é que está a coisa. Uma delas. Onde você chegar, e eu disse no começo e torno a dizer, você tem que se mostrar hospitaleiro. Como é bom quando a pessoa chega no canto, você chega assim: rapaz, eu queria saber se você sabe que fulano de tal mora... Ah, é uma pessoa maravilhosa. Mas o contrário acontece. Quando as pessoas passam toda a vida numa repartição, mas nem falando, nem no seu procedimento, dão um testemunho de hospitalidade.
são o que são, funcionários. Mas esquece que antes de serem funcionários, são servos de Cristo Jesus. E o servo de Cristo Jesus, antes de ser chefe, antes de ser o que for, ele é um servo de Deus. Então, quando a pessoa for ter com ele, tem que saber que vai tratar com um cristão. É tão bom, irmãos, praticar a hospitalidade. É tão bom ajudar aqueles que estão realmente em alguma necessidade. E a igreja que assim faz estará cumprindo a lei do Senhor. Vejam só, versículo 14 agora. Sempre abençoando, versículo 14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Eu vou trazer um fato que aconteceu há 2 dias atrás. Estava em casa, aí disse, Josi, vê um filme aí para a gente assistir. Aí quando tem um filme de cunho religioso, a gente se interessa, não apenas religioso, mas era aí falando de uma pessoa que cristão, mas depois saiu e aquela coisa toda. Eu digo, vamos ver se tentar esse filme. Mas eu não assisti todo, não. Resumindo, como se enquadra aqui, para concluirmos tudo isso, meus queridos? Que a vida só pode ser vivida pelo Espírito. Esse filme falava de um jovem que foi criado numa igreja estilo pentecostal, lá na África, muito rigorosíssima, e o pastor era o seu pai. Mas, meus irmãos, não é isso não, isso acontece muito. O problema não está aqui. Porque eu me lembro, 2 dias atrás isso, estávamos lá, aí o pastor lá todo animado, ele estava orando, a Bíblia diz, orai, né? Mas veja a oração que esse pastor fez, estava fazendo. Senhor, que o avião dos nossos inimigos caia. Aí eu comecei a ficar, rapaz, eu já ouvi oração, mas como essa não. Senhor, que o avião caia no Oceano Índico, no Oceano Pacífico, mas que caia e que pegue fogo. Eu digo, misericórdia. Aí eu disse a Josi, se essa moda pega... Mas isso eu não sei se é biográfico, eu creio que foi uma obra criada, mas que mostra o lado radical e o lado doentio de uma religião que diz ser cristã, mas não tem Cristo, irmãos. Vejam só, aí depois mostra uma outra cena. O filho dele sai rapidamente do templo, ele vai atrás, dá-lhe uma surra daquela. Aí a mãe diz, meu filho, por que você faz isso? O dia que eu puder, vou sair de casa. E saiu. E não vou dizer todo o filme, até mesmo porque eu não assisti todo o filme, mas eu vi uma parte que ele já tinha se transformado num cantor mundano, cantando músicas. Mas o teor do filme é que ele ficaria nessa luta entre o santo e o profano a vida toda. Mas, meu irmão, o que mais me assustou foi a oração desse pastor, Senhor, que o avião dos nossos inimigos caia. Eu digo, meu Deus, meus irmãos, vejam só, e há uma coisa que precisa ser explicada. Nós devemos orar pelos nossos inimigos, pela sua redenção, pelo perdão dos seus pecados. Agora, isso não há de eximir, por exemplo, você é uma pessoa que aplica multas e tem um vizinho, e aquele vizinho é aquela pessoa que você mais multou. Essa pessoa vai ficar muito chateada com você, normalmente, não é? Aí, e vizinho, querendo ou não, sabe da vida, do horário que a pessoa chega para descansar. Aí, na hora que você chega para descansar, essa ilustração, vejam bem, ele bota o som bem alto para lhe perturbar, como que ele está me botando multa, eu vou também tirar o sossego dele. Aí a palavra diz, orai pelos vossos inimigos. No caso, seria, Senhor, queima esse som. Não, mas Senhor, tem misericórdia dele, Senhor. Que ele possa ver a luz de Cristo. Agora, eu digo isso porque tem pessoas que acham que o perdão, porque há uma exageração, que o perdão exime a pessoa de cumprir aquilo que está aqui. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Não, mas a pessoa que é cristão vai dizer, Senhor, tem misericórdia, essa pessoa está me perseguindo no trabalho, essa pessoa, esse meu vizinho, está jogando lixo no meu quintal, tenha misericórdia, Senhor.
Mas não é pedir a condenação, a maldição dessa pessoa, não é amaldiçoar, não é profetizar como alguns fazem, sem conhecimento da palavra e da graça de Deus. Aqui diz, eu estava pensando em várias coisas, eu me lembrei desse filme. Esse pastor não estava cumprindo o que está na Bíblia, porque ele pediu para o avião cair no mar. E o que acontece quando o avião cai, irmãos? Morre todo mundo. Isso não é religião cristã. Mas a religião cristã é aquela oração que Jesus fez, que disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É difícil, irmãos. É difícil. Às vezes a gente não tem inimigo que a gente criou, mas aquela pessoa fez-se nosso inimigo. Mas qual é a sua oração? Senhor, eu perdoo de coração. E espere o que Deus fará na vida dessa pessoa. Pode ter certeza. E é difícil, irmãos. Até entre familiares, pai que não fala com filho, filha que não fala com a mãe. Perdoe de coração, entregue nas mãos do Senhor. Tire esse ranço, esse rancor, esse peso, porque você verá um milagre que Deus fará. Orai pelos vossos inimigos, abençoando. Enquanto ele está lhe amaldiçoando, você: Senhor, eu desejo que ele tenha um encontro com esse Cristo que habita no meu coração. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Então, a vida pelo Espírito, meus queridos, é essa: fervor espiritual, alegria na esperança, paciência na tribulação, perseverarmos na oração, participarmos, sim, ativamente das necessidades daqueles menos favorecidos e praticarmos hospitalidade. E fechando, que eu até aconselho, leia todo o capítulo, porque nós fizemos de uma maneira resumida, e sempre abençoando e jamais amaldiçoando, porque a igreja foi chamada para abençoar, para ser abençoadora. Agora, o que Deus vai fazer, irmãos? Deus pode fazer o avião cair ou não. Deus pode sustentar o avião. Agora, entregue todas as coisas nas mãos do Senhor e viva a vida cristã pelo Espírito do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé nesse instante? Eu quero fazer uma oração com a igreja. Vamos orar por nós, pelo nosso Brasil, que está numa convulsão social, moral muito grande. Vamos orar e pedir que Deus tenha misericórdia. Depois passarei para o irmão que dará os avisos necessários. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus eterno Pai que estás dos céus, assim como o arqueiro pega o arco e a flecha, Senhor, assim procuramos nessa noite atingir o coração, não o intelecto, e que esta mensagem, meu Pai, ultrapasse barreiras, porque hoje pela internet outras pessoas puderam e vão posteriormente poder escutar, Senhor. Porque o cristianismo verdadeiro, Senhor, não é uma religião antiga. O cristianismo verdadeiro, Senhor, é a presença hoje da pessoa de Cristo Jesus nas nossas vidas, Senhor. Abençoai, Senhor, cada lugar, cada vilarejo deste mundo, cada lugar em que há uma igreja que em espírito e em verdade prega a Tua palavra. Abençoai os pastores, Senhor, as missionárias, os missionários. Abençoai o Teu rebanho, Senhor, que tanto precisa de Ti. E agora nós colocamos nessa hora, Senhor, o Brasil em Tuas mãos, Senhor, porque ali na África, que citamos hoje, Senhor, mas tem igrejas, ó Deus, totalmente voltadas para interceder pelo Brasil, Senhor, e pelo brasileiro, pelo povo brasileiro. Deus, acalma essa tempestade. Não vamos pedir como naquele filme que o avião caia, Senhor, mas nós pedimos a Tua misericórdia sobre o povo brasileiro, Senhor, sobre as autoridades brasileiras, Senhor, autoridade civil, militar, política, eclesiástica, sobre todas as autoridades, Senhor, a Tua misericórdia. E que este Brasil, Senhor, não seja uma anarquia institucionalizada, meu Pai. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, Senhor. É assim que nós te pedimos e que,
Ó Deus, nós a cada dia possamos viver, nos mover pelo Teu Espírito Santo. A Ti, Senhor, toda honra e toda glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe, irmãos.